Fala galera, a aula de hoje pra gente aprender inglês vai ser numa pegada um pouco diferente. Vai ser com aquela cena do Trevor em GTA V. Talvez uma das melhores cenas de toda a franquia. Então já de cara, me perdoem os palavrões, mas a culpa não é minha, é do Trevor. E vamos aqui pra nossa aula com essa cena maravilhosa. The fuck has happened? Nessa primeira pergunta, what the fuck has happened, a gente tem aqui um palavrão. Mas como eu já falei aqui no canal algumas vezes, geralmente não tá nem xingando, é só pra dar ênfase mesmo. Em português, seria tipo assim, mas que porra aconteceu? É claro que você não precisa de usar isso no seu dia a dia, mas é legal você saber o que significa pra quando você estiver vendo série, vendo jogo, o pessoal fala, né? E aí você entende direitinho o que tá acontecendo. E na parte da frente da pergunta, olha só, has happened. Muita gente está acostumada com o have e o has significando ter, que é a tradução mais comum mesmo de have e has. Só que você tem que ficar esperto, pessoal, porque às vezes ele aparece e a tradução dele não é tradução nenhuma, na verdade. Ele é só auxiliar do presente perfeito. O macete para você saber se ele tem ou não tradução é se tem um verbo na frente dele no passado. E aqui a gente tem, olha, o acontecer, que é happen, tá com ed, então você sabe que tá no passado. E aí, olha só, have ou has e um verbo no passado, você sabe que é um presente perfeito. É um tempo e a gente não traduz o have. E a gente usa esse tempo quando não importa quando aconteceu. Então ele perguntou assim, olha, o que diabos aconteceu? Não importando o tempo. E na pronúncia aqui, pessoal, olha só. What the fuck has happened? O E mesmo do ED ali, a gente não lê. A gente lê o D mudo ali no final. What has happened? Why do you have his car? Why do you have his car? Falando das palavras que não tem tradução, assim como o has da frase passada, a gente tem aqui o do. Em toda pergunta, pessoal, tem um auxiliar para indicar o tempo. No português, a gente não tem isso, porque a gente fica conjugando o verbo, né? O verbo fica mudando muito. No inglês, os verbos mudam um pouco, graças a Deus. Para a gente saber que esse have que é tem mesmo, não é tinha ou terá, no passado, no presente e no futuro, a gente coloca aquele do ali antes para indicar que é presente. Então, why do you have his car? Porque você tem o carro dele. E aí na pronúncia também, pessoal, tenta juntar o do com you. Why do you have this car? O macete aqui para ficar um pouco mais fluido é você não pronunciar o do separadão, sabe? Tipo, why do you have his car? É tentar juntar mesmo com you. Why do you have his car? Piece of turd, huh? O Trevor é foda, cara. Ele falou que, olha, piece of turd, huh? Bom, o turd é uma outra forma de a gente falar shit, que significa cocô. Então ele falou, um pedaço de cocô esse carro aqui, né? Piece of turd, huh? E na pronúncia, pessoal, ó, a regra que a gente vai usar muito aqui nos episódios é a seguinte. Quando a palavra acaba com som de consoante e a próxima começa com som de vogal, a gente tende a pronunciar junto. Então ali no piece of, olha só, o piece, ele acaba com E, que é vogal. Só que a pronúncia a gente não pronuncia esse E no final. A gente acaba no C. Então, ó, piece. Com isso, a gente consegue juntar com off. Então, seria piece of third, huh? No wonder people are stabbing him in the back. E a frase seguinte, no wonder people are stabbing him in the back. No wonder, essa expressão seria o equivalente a não me surpreende. Não me surpreende que as pessoas, né, que é people, o singular de pessoas, galera, é person. E muita gente erra isso. Porque person, quando tiver uma pessoa só, e people é para pessoas, é o plural. Então, olha, no wonder people, não me surpreende que as pessoas estão... Tá vendo que inclusive tá com are ali, que é o verbo to be plural no presente, né? No wonder people are stabbing him in the back. O stab aqui significa dar uma facada e o back significa várias coisas. Nesse contexto aqui é costas. Então, olha, não me surpreende que as pessoas estão apunhalando ele pelas costas. Mas o back, não sei se vocês já viram alguma vez, você pode combinar ele com outros verbos, dando a ideia de voltar. Por exemplo, go back. O go significa ir, mas quando a gente fala go back, significa voltar. Por exemplo, call, que é ligar, call back, ligar de volta. What happened? O Mike de novo pergunta, what happened? O que aconteceu? Cheap bastard. E o Trevor responde, cheap bastard. Cheap, pessoal, significa barato. Só que se a gente traduzir ao pé da letra, fica bem estranho, né? Tipo, bastardo barato, tipo... Mas o que ele quis dizer, tipo assim, mesquinho, tipo, bastardo mesquinho, sabe? Mão de vaca, cheap bastard. E olha só que viagem, né? O A no inglês, no alfabeto, a pronúncia dele é A. Mas não necessariamente no meio das palavras ele vai ter essa fonética. O bastard aqui, olha, são dois As. E cada A a gente pronuncia de um jeito. O primeiro é mais com som de E, e o segundo mais com som de A mesmo. Então, bastard. Ainda nesse tópico, olha que viagem essa palavra aqui, olha, esse país.
Austrália, pessoal, quando a gente vai pronunciar em inglês, tem 3 As ali. E cada um a gente pronuncia de uma forma. Olha, o primeiro é a consoante de O, os. O segundo é a consoante de E, Austré. E o terceiro é a consoante de A, Australia. Então, às vezes você fica meio pensando sempre que vai ser a mesma regra. E não é bem assim, né? O negócio é você ouvir e ver bastante séries, assim, ter bem contato com o inglês pra você ir pegando todas essas manhas. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. Well, I really don't know. Olha só, nessa primeira parte aqui da frase do Trevor, o don't aqui, pessoal, ele é o auxiliar do no mesmo presente que a gente viu numa frase aqui pra trás, né? Pra indicar que a frase está no presente, só que aqui a gente está falando uma negativa. Então a gente coloca o don't. E a gente não pronuncia no meio da frase assim esse T. Então na pronúncia mesmo ficaria assim, olha, I really don't know. Tá vendo? A gente não pronunciou o T. Fica bem melhor do que você pronunciasse I really don't know, porque esse T dá uma quebrada na pronúncia. Então a ideia é você pronunciar I really don't know. E falando no saber aqui, ó, no know, quando a palavra começa com K e N, a gente não lê o K. Então olha, I really don't know. Quer ver outras palavras que começam com K e N? Faca, por exemplo. Knife, que é a pronúncia. E sabe aqueles cavaleiros antigos que ficavam no cavalo com espada? Pois é, em inglês é assim, ó, knight. Ou seja, a pronúncia que é igualzinho noite, já que a gente não pronuncia o K. Na segunda parte da frase tá Why you mess around with people like that, Mike? Então vamos lá, pessoal. Mess around significa se envolver. Tipo, porque o mess é separado significa bagunçar, né? Mas quando você coloca mess around com alguma coisa, quer dizer que se envolver. Eu realmente não sei porque você se envolve com pessoas, with people, de novo, no plural, né? People, like that, Mike. E é uma outra coisa aqui, pessoal. Muita gente também está acostumada com like no sentido de gostar, mas ele pode ser como também, no sentido de comparação. Então, eu não sei porque você mexe com pessoas como aquela, Mike. Daquela forma. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. O I asked aqui, olha, quando uma palavra, pessoal, acaba com ed, esse ed é o passado que a gente coloca no inglês. Então, a gente pega um verbo, coloca o ed e ele vira no passado. Salvo os verbos irregulares, né? Mas a grande maioria é assim. E o ask significa perguntar ou pedir. Como tá com ed, tá no passado. Então, eu pedi no passado por um fair day's work. Fair significa justo. E provavelmente vocês já viram essa expressão no futebol, quando o pessoal fala fair play. Quer dizer, um jogo justo, um jogo limpo. Então, olha, ele pediu um pagamento justo por um dia de trabalho justo. Then he kind of got a little angry. E aqui parece que ele falou uma coisa só, uma palavra só, né? And then, e então, muito útil para quando a gente vai falando, esse então, né? Então, he kinda got a little angry. Pessoal, essa frase separadinha, escreve assim, olha. Kind of got a little angry. Só que na hora que a gente vai abreviar, a gente pega o kind e junta com a na pronúncia. Então fica kinda. E o got com a gente junta e fica gotta. Então na hora que ele pronuncia aqui, pessoal, não é que ele pronuncia rápido só, é porque ele pronuncia junto. Então eu vou pronunciar devagarzinho, mas junto. Olha só. He kinda gotta. Viu? He kinda gotta. Tem 4 palavras aqui. Não é que eu falei rápido, só que eu falei junto. Aí automaticamente já fica numa velocidade maior, né? He kinda got a little angry. O little sozinho significa pequeno, só que a little é um pouco. E isso aí confunde muita gente. Então, olha só. Então, ele ficou um pouquinho nervoso. He kinda got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Então, eu admito. E agora o então que ele usou foi outro. O primeiro, na frase anterior, foi o then. Aqui foi o so. É bom saber os dois, porque então é uma palavra muito comum. A gente coloca no meio de uma frase e seguida da outra. Assim como o Trevor fez. E aí, para não ficar repetitivo, a gente vai alternando, né? Nenhuma coloca so, outra fala then. Sabe quando você tá pensando para falar? Às vezes alguém te pergunta uma coisa, você tá pensando, aí você fala so, then. É claro que não pode exagerar para não ficar muito vício de linguagem, mas é uma ótima alternativa. So, I admit, I kinda got a little angry. Então, mesmo kinda agora, de cima, e o a little, mesma coisa, angry too. Did you kill him? Mike pergunta, did you kill him? Vocês lembram que eu falei com vocês, pessoal, que a gente coloca o ed no verbo para indicar o passado? Pois é, isso acontece na afirmativa. Se caso a gente quiser fazer isso na pergunta, a gente tem que colocar esse did antes, que é o auxiliar do passado. E assim, pessoal, muita gente pergunta, mas eu tenho que começar a pergunta com auxiliar? Não necessariamente. Se tiver quando, onde,
porque essas coisas ainda vêm antes. A regra é o seguinte, na pergunta, o auxiliar ele tem que estar antes da pessoa, antes do sujeito. Fechou? E aqui, na hora de emendar as palavras, olha que legal. O him, que é o ele depois do verbo, né? Começa com H. E é muito ruim a gente ler o him emendando com as coisas. Só que, o que o pessoal faz? Eles pronunciam só do i pra frente. E aí a gente consegue juntar com kill. Em vez de falar, por exemplo, kill him, ele falou que kill him. Isso acontece com os outros pronomes também. O them, que é o eles depois do verbo, o pessoal emenda só com am. Então, em vez de fosse ali, por exemplo, matar ele, fosse matar eles, seria assim, ó, kill them. What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. De novo, kind of, né, que é o tipo aqui que ele usou, né? Qual tipo de animal que você acha que eu sou? What kind of animal do you take me for? Nessa expressãozinha do final, pessoal, o take, ele significa 1 milhão de coisas. Mas dentro dessa expressão, do you take me for e alguma coisa, seria assim, você me considera alguma coisa. Então, a tradução da pergunta aqui fica, qual tipo de animal você me considera, né? E o palavrão ali, o fucking, é só para dar ênfase mesmo. E na pronúncia dele, né? Como as palavras acabam com ing, a gente não pronuncia esse G. Então ali tá ali, ó, fucking, mas a gente não pronuncia o G. Mesma coisa se fosse um verbo normal, tipo working, taking, não pronuncia esse G. E aí a gente consegue emendar com a próxima palavra usando o N. Então olha só, what kind of a fucking animal? Então esse fucking animal a gente lê como se fosse uma palavra só, juntinho. Não precisa ler rápido, só ler junto. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. Mas eu sequestrei a esposa dele, né? Clássico Trevor. Mas aqui, pessoal, se liga só. Na afirmativa, para falar que é um passado, o certo, na maioria das vezes, é colocar o ed no verbo. Porém, quando você quiser dar ênfase, em vez de fazer isso, você coloca o did na afirmativa também. Então, olha, but I did kidnap his wife. Quer dizer que ele dá ênfase naquilo que ele fez. E o kidnap aqui, que é o sequestrar. The fuck has happened? Why did he have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Bom, pessoal, espero que você tenha aprendido algumas dicas aqui de gramática, de pronúncia, como que se junta o vocabulário. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram também de trazer, além de séries e filmes com jogos. Se quiser deixar uma sugestão também, até o próximo vídeo.